aproximadamente 1 ano estive na casa. Estou com muita saudade de voltar aí, mas vamos usando os recursos da tecnologia para estarmos próximos, enquanto não podemos estar presencialmente unidos. O tema que nos traz a casa, com muita alegria, hoje, está aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados pobres de espírito. Nessa lição, que Kardec nos remete a uma passagem linda do Sermão da Montanha, quando Jesus promete o reino dos céus àqueles que são os pobres de espírito, atentamos-nos para a explicação de Kardec acerca do tema. Nosso insigne mestre leonês nos fala que a incredulidade riu-se dessa passagem, como riu de diversas outras passagens do nosso mestre, mas por absoluta ignorância das coisas do espírito. Humberto Roden, um psicólogo, na verdade um filósofo, que eu gosto muito, sempre afirmou que o Sermão da Montanha do Cristo foi o maior código de ética que a humanidade já ouviu. As palavras ditas pelo nosso Messias maravilhoso, naquele entardecer, no monte, representam o maior código para a nossa conduta moral, um código ético, um legado ético para a humanidade. Embora não tenhamos entendido, ainda hoje temos muita dificuldade de compreender as palavras do nosso mestre, porque é preciso que a gente avance na maturidade espiritual para aprendermos a profundidade das lições de Jesus ditas de maneira tão simples. Kardec nos ensina aqui no Evangelho que por mestre de espírito, por pobres de espírito, Jesus não queria dizer daqueles que são baldos de inteligência, aqueles que têm inteligência parca, que não desenvolverão asa importante de inteligência. Não é disso que Jesus falava. Jesus chamou de pobres de espírito aqueles que são esvaziados do espírito do mundo, do espírito orgulhoso, do espírito vaidoso, egoísta e egóico do mundo. O egoísmo e o orgulho, que é filho do egoísmo, são os maiores entraves à nossa caminhada evolutiva na Terra, os Espíritos nos falam. Está na raiz do egoísmo, está na raiz chamada egoísmo, todos os males que nos assolam. Se perscrutássemos a origem dos nossos sofrimentos, das nossas dores morais, sempre encontraremos na raiz de tudo o egoísmo, originando o orgulho, originando a vaidade, que seja orgulho de casta, de família, orgulho pessoal. Na Terra a gente encontra até nomes bonitos para disfarçar aquilo que é feio e que precisa ser extirpado de nós. Já viram? A pessoa vaidosa às vezes fala assim, não, eu tenho autoestima, né? Eu tenho autoestima elevada, não, é orgulhoso, né? Então assim, a gente vai encontrando até palavras no dia a dia, meus brios, na verdade meu orgulho. A gente vai até encontrando palavras bonitas para disfarçar aquilo que é feio, que a gente ainda não conseguiu tirar de nós, do nosso coração, para enfim nos candidatarmos a trabalhadores de Jesus na Terra. Especialmente nós que somos espíritas. Por tudo que já sabemos, por tudo que já aprendemos, é preciso que nos candidatemos na Terra à pobreza de espírito. A estarmos, enfim, esvaziados de tudo aquilo que não tem valor real, que o já ocupou durante muitas instâncias encarnatórias no nosso coração, para que agora estejamos preenchidos, ou estejamos aptos a nos planificarmos daquilo que é espiritual, que é verdadeiro e que merece estar em nosso coração. Nos rememoramos de Francisco de Assis, o sol da Úmbria, o sol maravilhoso que brilhou em Assis há tantos séculos, a pedido do Cristo. Um exemplo de pobre de espírito. Francisco de Assis não era só o pobrezinho que esmolava em nome do Cristo na terra. Era um exemplo que Jesus nos enviou de pobre de espírito. Francisco de Assis, que é João Evangelista, é a mesma alma, os Espíritos nos falam. João Evangelista é Francisco de Assis encarnado. Vejam que ele esteve na terra e pedia em nome de Jesus. Pedia em nome de Jesus, esmolava em nome de Jesus. Lembrando-nos também um outro Francisco maravilhoso, Franciscano Xavier, esse também completamente esvaziado dos valores do mundo, pobre de espírito, na verdadeira acepção do termo, né? E o quão sofrem essas almas na Terra, né? Eu lembro que Chico Xavier dizia que muitas vezes
Ele quando ia fazer as campanhas do quilo, né, ia pedir para ajudar as pessoas que ele assistia, muitas vezes não foi bem tratado, né? Se ainda hoje há muito preconceito com os espíritos, vocês imaginam no começo do século passado. O preconceito era ainda muito maior, né? E muitas vezes nas campanhas que o Chico empreendia de pedir alimentos para os outros, ele levava água fria no rosto, cusparadas, xingamento. E ele, esvaziado das coisas do mundo, dizia que aquilo era triste, né? A pessoa tratar o outro, não por ser ele, mas tratar outro ser humano ser igual de maneira ríspida. Mas seria muito pior se fosse ele que ocasionasse isso. É muito triste quando alguém nos fere, quando alguém nos magoa, nos trata com rispidez, não é muito triste. Mas seria muito pior se fôssemos nós, os causadores da mágoa e da tristeza no coração alheio. Bendigamos a Deus, que já nos permitiu, por misericórdia, chegarmos até aqui. Porque hoje, se Deus quiser, por tudo que sabemos, por tudo que já aprendemos, por tudo que já precisamos ser, em nome do Cristo, não somos nós mais aqueles que ferem. Se alguém passa pelo nosso caminho, gente, atravessa o nosso caminho nos ferindo, saibamos também render graças a Deus, porque não somos mais nós os que ferimos, os que aguilhamos o coração alheio com os petardos da maledicência, da maldade, da incúria no falar, no sentir, no agir. Não somos mais nós, graças a Deus. É nesse sentido que nos lembramos também do Sol de Assis. Nosso Francisco de Assis maravilhoso, completamente pobre de espírito. Francisco de Assis um dia caminhando na estrada, né, já andava todo esfarrapado, porque da terra mesmo ele não tinha nada, era apenas o coração maravilhoso brilhando em Assis, a pedido de Jesus. E aí um ladrão assalta no caminho e pergunta: em nome de quem que tu trabalhas? Ele fala: eu trabalho em nome do maior rei da terra. E o assaltante então me dá o que você tem. Mas eu não tenho nada, meu irmão, material. E o assaltante bate nele, né? Ele cai numa cova assim, levanta depois mais tarde todo machucado, ergue e agradece a Deus por isso mesmo, porque não era ele quem feria, era um irmão equivocado da estrada que feria naquele momento. Passados alguns anos, esse mesmo ladrão procura Francisco de Assis. Ele estava tomado pelas chagas da hanseníase, né, chamada lepra, na época, por ignorância humana, e procura ele e fala: Pai Francisco, me perdoe, porque eu sou aquele. Francisco que o agrediu na estrada. Francisco de Assis completamente esvaziado daquilo que não tem valor no mundo, que seria o orgulho próprio, que a gente chama, né, na terra, usando palavras bonitas para disfarçar o que é feio, né, e abraça e fala: meu irmão, encontre a cura da sua alma e que Jesus lhe conceda a cura do corpo. O abraça sem o menor resquício de que houvesse mágoa. Ele estava completamente esvaziado. É nesse sentido que Jesus promete o reino dos céus para aqueles que são pobres de espírito, porque esses já encontram o céu, gente, na terra. Não é em outro lugar, é aqui mesmo já encarnado, já começa a encontrar os caminhos maravilhosos do céu, porque a gente aprende também com Kardec que o céu e o inferno são estados da alma, não são lugares físicos. Trouxemos para o Espiritismo muitas vezes visões atávicas de religiões que se foram, onde estivemos matriculados em vidas transatas, mas agora a gente aprende que o céu e o inferno são estados de vibração da alma, são estados de espírito. Há muita gente na Terra já construindo seu próprio céu, ou se imiscuindo no inferno, a depender do que vibra o seu coração, de onde vibram seus pensamentos, seus atos e seus sentimentos. Onde estaremos, onde estamos, é uma escolha nossa. É uma escolha do espírito onde ele se coloca. Lembremos-nos também de Francisco Cândido Xavier, né, que citamos como exemplo para nós de pobre de espírito, completamente, não é só pobre da matéria, não, era pobre do espírito, maravilhoso, trabalhador de Jesus. Um dia também foi abordado por um ladrão, está na biografia dele, lindo caso de Chico Xavier, da obra Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama. E aí o ladrão o atalha quando ele voltava da casa da prece de noite, e aí ele fala: passa o que você tem, meu filho, eu não tenho nada, o que eu tenho. Aí tinha alguns alimentos que ele carregava, o ladrão fala para ele: o que é isso aí? Ele disse: aqui eu estou levando para minhas crianças. Aí ele: você tem filhos? Ele: não, eu vou levar para as crianças, para quem eu dou. Aí o ladrão olha para ele e fala: você é Francisco Cândido Xavier? Isso foi em Uberaba. Ele: sim, sou eu mesmo. Ele: não, então pode ficar, e toma aqui, ó, quer pegar uma moeda para ajudar? E o Chico Xavier disse para ele: não, meu irmão, pode ir com o seu recurso. E aí o ladrão sai correndo e fala, Chico Xavier disse para ele assim: vai com Jesus, meu filho. Ladrão: Jesus não vai comigo não, Chico, porque eu sou ladrão. E o Chico disse para ele: vai, meu filho, vai, porque ele foi crucificado entre dois ladrões e ainda prometeu que levaria um com ele.
Então ele vai sim, vai com você, vai com todos nós. Esses são os esvaziados do Espírito na terra, né? Os pobres de espírito, aqueles que não têm preconceito algum. Jesus apenas nos pediu, na fala do Chico, que nos amássemos, que a gente amasse o próximo. Ele falou para amar qualquer um. E no nosso preconceito, que às vezes a gente fica tentando encontrar justificativa para o egoísmo que ainda graça no nosso coração, a gente fica querendo separar. Amo A, não amo B. Não amo B porque B é de tal religião, é de tal escolha, fez tal escolha, andou por tal caminho, agiu de tal maneira. Não. Jesus abraçava a todos sem perguntar qual era a origem, todos com Jesus. Por isso que a gente fala que hoje na Terra, nesses momentos difíceis, é preciso que a gente se recorde de Joana de Ângeles. Na pena do Divaldo Franco, esse médium maravilhoso nos escreve: que saudade de Jesus, que saudade de Jesus na Terra, no coração da criatura humana, no terreno dos corações, não no orbe, porque ele segue sendo, desde sempre, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia na terra. Mas que saudade de Jesus no território do coração da criatura humana, porque se Jesus estivesse aqui, onde ele aguarda que façamos o templo dele, que é no nosso coração, não é nos prédios, é no nosso coração que o mestre quer estar. Se ele estivesse aqui no coração de toda a criatura humana, estaríamos em outros patamares, vivendo outras experiências já na terra. Mas quanto nos tem custado abraçar o Evangelho de Jesus? Porque estamos sempre aferrados àquilo que é passageiro, que é impermanente, aquilo que é material na terra, que não vale o esforço, que vai passar, que vai ficar aí. Ainda mais nós que somos espíritas. É preciso que, enfim, abracemos as luzes e as bênçãos do Evangelho que nos foi ligado há mais de 20 séculos. E, enfim, nos permitamos transformar a nossa jornada na terra para um dia também sermos chamados de pobres de espírito, como Jesus convida ao céu aqueles que estão esvaziados das coisas da terra. Lembro do episódio do nosso Francisco de Assis, do Sol de Assis, chamado Jesus Francisco e o Lobo de Gúbio. Vejam o que é estar esvaziado, gente, daquilo que é terreno, dos medos, dos ódios, dos preconceitos, das ideias preconcebidas da terra, né? Francisco de Assis entrou numa vila, a Vila de Gúbio, para esmolar em nome do Cristo. Ele ia pedir ajuda para aqueles que sentiam mais fome do que ele mesmo, que passavam mais necessidade do que ele mesmo, porque ele nada tinha, no pobrezinho de Assis. Mas ainda assim, olhava pelos outros, não por ele, né? Queria ser as mãos do Cristo na terra. Que nós também estejamos nos preparando todos os dias para sermos as mãos de Jesus na terra. Francisco de Assis exemplifica bem o eis-me aqui, que devemos um dia falar para Jesus: Senhor, eis-me aqui. Francisco de Assis adentra a vila de Gúbio, era uma vila na Itália, próxima a Assis. E ali ele acha tão estranho, porque no lugar estavam todo mundo se recolhendo em casa, todo mundo com medo, uma situação complicada ali, e ele vai descobrir o que estava acontecendo. Aí alguém conta para ele que havia um lobo que estava rondando as casas, e todo mundo ficava com muito medo, né? Medo que o lobo atacasse as crianças, que ele atacasse os animais, adentrasse os lares, todo mundo com receio, né? E o medo, ele cria pavores ainda maiores do que a situação real. O medo é uma emoção natural do ser humano, mas é preciso que não deixemos nunca que o medo nos paralise. Que usemos o medo como mola propulsora para de maneira racional agirmos. E o Francisco de Assis compreende então o que estava acontecendo e diz: então eu vou conversar com esse animal. E todo mundo se assusta: Francisco, não faça isso, pai Francisco, não faça isso, o lobo é feroz, ele devora o ser humano. E o Francisco de Assis fala assim: tudo que existe na terra existe porque Deus criou e Deus permite. E vai na direção do lobo. Leva o alimento para o lobo, é natural, né? Atendendo ali a necessidade do estômago do animal, da fome do animal, né? E aí, mas vai na direção dele. Ele dá o alimento para o animal e começa a domesticar. O animal é absurdamente feroz, mas ele vai com amor, né? O amor é a lei, o amor é o caminho. A nós que nos candidatamos ao reino dos céus, que Jesus nos promete, encontremos, enfim, o caminho do amor. Não há outro caminho, gente. Não há outro caminho. E aí ele começa então a conversar com o lobo, explica pra ele que não podia ser daquela forma, todo mundo apavorado, com medo, que ele podia ser do bem, que ele podia ser bom, sim, porque é pra isso que Deus nos cria. E de maneira incrível, incrível, tá na biografia de Francisco de Assis, ele volta então pra Gúbio com o lobo do lado. O lobo completamente domesticado. Ele entra na cidade, acaricia o lobo, mostra pra todos que o lobo, enfim, estava domesticado. Foi o alimento que ele levou? Não, gente, foi o amor que ele levou. É o amor que nos esvazia daquilo que é terreno e que vai ficar aqui o dia que a gente voltar para casa.
Precisamos, enfim, preencher o nosso coração de valores amorosos, bons, evangélicos, para que, enfim, para que aquilo que é terreno aí permaneça, não ocupe mais espaço no nosso coração. Consoante o Evangelho de Marcos, que consigamos estar no mundo, mas que o mundo não nos pertença, mas não ocupe mais, que nosso coração não pertença mais ao mundo, explicando melhor, que nosso coração não esteja mais no mundo, que também, como fala, nos ensina Jesus. Onde está o nosso coração, aquele é o nosso tesouro, né? Onde está o nosso tesouro, bate o nosso coração. Que o nosso coração não esteja mais com as coisas do mundo, mas esvaziado das coisas do mundo. Para que possamos agir, falar, sentir, em nome do Cristo, na terra. Porque é isso que Ele espera de nós, gente. Se bem pensarmos e pararmos para pensar como é que Jesus abraça na terra, dá o passe na terra, faz a sopa, leva a máscara nesse tempo de pandemia, leva o casaco no inverno, leva o cobertor no frio, como é que Jesus fala, como é que Jesus alcança os corações sedentos de ouvir uma palavra de reconforto, é por meio de nós mesmos. Apesar da nossa precariedade moral, da nossa dificuldade espiritual, é conosco que o Mestre conta desde sempre. Precisamos encontrar o nosso coração agora, enfim, esvaziado daquilo que é terreno, para que possamos preenchê-lo com aquilo que o ladrão não rouba e que a traça não corrói. É só assim que a gente consegue agir e ajudar Jesus na terra a recolher todas as ovelhas e cumprir a promessa dele, de que nenhuma ovelha se perderia no redil do Pai. Vamos lá em libertação para a gente compreender com muita propriedade o que é estar esvaziado, né, dos valores do mundo, dos preconceitos do mundo, para poder agir em nome de Jesus. Matilde era mãe de Gregório. Gregório, um espírito mau. Podemos falar as palavras espírito mau? Podemos. Não mau para a eternidade, mas ele estava há 1000 anos trabalhando para aquilo que não era bom, né, nas regiões mais complicadas do umbral. E agia assim por quê? Devido a um amor que ele não tinha conseguido realizar na terra. A gente aprende que muitas vezes o ódio, às vezes não, que a manifestação daquilo que não é bom é apenas a falta de se acender a luz. Vejam que a escuridão não existe. Basta uma fagulha do fósforo para acender a luz, né? Então ele agia no que era mal devido ao amor invertido no coração dele. E Matilde observava o filho amado agindo de maneira tão infeliz nas regiões obscuras da espiritualidade. E era muito inteligente esse espírito. Mas um dia ele começa a se cansar de agir no mal. Vejam que ele começa a encontrar dentro dele algo que o entediava. Porque a nossa essência é o bem, é o belo, é o que é bom. E toda alma um dia encontrará esse caminho. O caminho do que é belo, do que é bom. Porque essa é a nossa destinação. Quando Deus nos cria para a perfeição que nos é possível. E só encontraremos esse caminho, o caminho da perfeição, por meio da vida do amor. Basta uma luz que se acenda no coração de Gregório, não querendo mais ser aquela alma, para que Matilde resgate. Basta que demos um passo, gente, para que os espíritos caminhem na nossa direção, quase nos carregando no colo, para que encontremos o caminho do bem. Basta que nos levantemos de nós mesmos com um pouco de coragem, para que os espíritos potencializem a nossa vontade de acertar o passo, de acertar o prumo e seguir em frente. E Matilde vai na direção do filho para resgatá-lo. Ele ainda não estava preparado para ver tanta luz, que Matilde era uma alma iluminada. Quando Matilde chega, ele nem reconhece a mãe, que há 1000 anos ele não via. Saca de uma arma que ele havia criado com uma construção mental dele, plasmado na esfera inferior, saca de uma espada e olha para ela e fala: por quem sois? Qual é a arma com que tu vens em minha direção e me desafias? E ela abre os braços, pobre de espírito na recepção do Cristo, completamente esvaziada de tudo que é mundano, e fala: a única arma que eu tenho, meu filho, é o amor com que sempre te amei. A gente vê aquele que seria um obsessor feroz ajoelhar aos pés dela e chorar como uma criança. Matilde o abraça e o resgata. É assim mesmo. Ganha o céu aqueles que deixaram na terra tudo aquilo que não tem valor. Encontramos também no Evangelho de Jesus, de maneira linda, a exemplificação do centurião. Veja que coisa linda no Evangelho de Nosso Senhor. O centurião vai na direção dele, esvaziado. O centurião era aquele capitão de uma centúria de 100 homens. Ele tinha um título terreno, mas estava esvaziado disso. O servo dele havia adoecido em casa e ele procura Jesus, porque sabe das curas do Cristo. Logo mais a gente vem saber depois que esse centurião se converte ao cristianismo. Mas naquele momento ele era apenas um romano, um
um soldado romano que tinha uma patente, ele era um capitão, era um centurião. E ele procura Jesus e pega Jesus e conta que ele tinha um servo que era quase um irmão para o coração dele e que estava doente. Jesus fica tomado de compaixão por aquele coração que vai na direção dele, diz que vai à casa dele e fala: não, Senhor, não precisa, eu também lidero. Ao compreender que Jesus era o maior líder que já havia pisado na terra, nós compreendemos nosso mestre como a maior alma que os Espíritos nos falam, a alma mais linda, mais pura que já pisou na terra. Nosso Senhor, modelo e guia da humanidade inteira. O centurião olha para ele e fala: Senhor, basta que digas uma palavra, porque eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas se tu disseres, Senhor, uma palavra, eu sei que meu servo ficará curado. Jesus se admira da humildade daquele coração que se esvazia de qualquer tipo de preconceito ou título terreno, está completamente desapegado de qualquer título ou patente que ele carregasse, ao se declarar assim um servo do Cristo. E fala: nem em Israel eu vi fé tão grande. A tua fé curou o teu servo. E aí vimos a saber, por os servos que vêm, que o servo, contando na estrada, que o servo já estava curado. Apenas com a palavra do Cristo. Apenas um olhar de Jesus nos cura. Mas é preciso que caminhemos na direção de Jesus. E abramos a porta do nosso coração, para que o nosso Mestre encontre em nosso coração sua morada definitiva. Porque é aqui que Ele quer estar, desde sempre. É no nosso coração, gente, no coração da criatura reformada, daquela que conseguiu, enfim, se candidatar. Nós não temos condições de ser ainda, mas se candidatar a um pobre de espírito verdadeiro na terra. É nesse coração que o Cristo quer fazer de novo a sua manjedoura e nascer e renascer em nós e por nós por todos os séculos. Nosso Mestre exemplifica a pobreza de espírito em toda a sua vida terrena, em sua única encarnação na terra. Jesus nada escreveu, muito falou, ainda mais exemplificou. O Evangelho de Jesus é toda a sua exemplificação. Nasce ali na estrebaria, no calor do bafejo dos animais, no meio da palha, para mostrar que era em plena pobreza terrena que ele chegava, mas a sua alma grandiosa espelhava a vontade do Pai em plenitude na terra. Não por acaso Kardec nos fala que Jesus é o médium de Deus. Nós não conseguimos ver Deus como mestre, como Jesus o vê, né? Nós apenas conseguimos sentir Deus porque somos filhos dele. Entendemos alguns atributos divinos, porque os Espíritos nos ensinaram que Deus é toda misericórdia, é toda justiça, é toda bondade. Mas não conseguimos ver Deus como Cristo vê. Jesus, o médium de Deus. Não por acaso, lá naquela carta linda, naquela epístola de Paulo aos Coríntios, chamada Coríntios 13, na verdade é uma carta de amor, né? Paulo nos fala que hoje vemos apenas em parte. Vemos tudo, Deus e as coisas apenas em parte. Mas um dia cresceremos em sabedoria e entendimento, especialmente em amor. Então veremos Deus e tudo face a face. Jesus vê o Pai face a face. Jesus assim, plenamente esvaziado de tudo que não interessa, está pleno do amor de Deus, da vontade de Deus que se faz nele. É assim que ele fala, morto, né? Que estava ali para fazer a vontade do Pai. Sempre, sempre. Jesus nos exemplifica o que é a pobreza de espírito para ganhar o céu. Aquele episódio que nos que em vários episódios da vida do Cristo nos demonstra isso desde o seu nascimento na estrebaria humilde. Mas é um episódio que me vem à memória agora, que é aquele instante em que Jesus é preso, é levado a Anás, e aí Anás era o sumo sacerdote, né? E Anás vai dos hebreus, dos judeus. E aí o Anás pergunta para ele qual é o ensinamento que está ensinando aí em praça pública. E Jesus, completamente tranquilo, na simplicidade dele, fala para ele: eu tenho ensinado todos os dias em praça pública, ao ar livre, para que todos escutem. Eu nunca falei nada escondido. Pergunte àqueles que me ouviram. E porque ele responde assim, em plena simplicidade e verdade, porque era verdade mesmo, um soldado apegado ao posto, querendo defender algo que era transitório, bate na face de Jesus. E Jesus não revida, não responde com agressividade. Veja que está desapegado da nossa ignorância, completamente ignorante fomos a receber o nosso mestre, né? Apenas vira para o soldado e fala para ele: soldado, se foi equivocado o que eu disse, corrige-me. Mas se foi certo, por que me bates? Veja a simplicidade da resposta e a profundidade da resposta. É o nosso mesmo Jesus, que no final, quando olha ali a massa ignorante condenando a crucificação, pede ao Pai, roga ao Pai que nos perdoe.
porque éramos tão ignorantes que não sabíamos o que fazíamos. Mas com o passo dos séculos que viriam e dos milênios que viriam, a dor nos ensinaria o quão equivocados estivemos por tanto tempo. E agora é tempo de retornarmos ao nosso Mestre. Para ganharmos o céu, é preciso que estejamos na terra, sem que os valores da terra estejam preenchendo o nosso coração. Vou contar uma história para vocês, uma história que todo mundo conhece, mas vale para nós lembrarmos do que é ser pobre de espírito. É a história do Zé. Essa é uma antiga história cristã, mas é sempre bom da gente lembrar, para a gente compreender o que é ser pobre de espírito, né? O Zé gostava muito de orar. Mas era uma pessoa simples, humilde, sem formação na terra nenhuma. Morava numa pequena vila. Na cabeça dele, ele fazia a prece, ele tinha que passar pelo templo religioso da religião dele. Era uma capelinha onde ele ia. Sabemos que não tem necessidade disso, que podemos sempre falar com Deus onde estivermos, como estivermos, porque a oração é uma declaração de vida. Mas o Zé não sabia disso. Não tem problema. Ele passava sempre na capelinha todo dia, na humildade dele, completamente pobre de espírito. Ele falava: oi Jesus, eu sou o Zé. Todos os dias fazia isso. Antes de ir para o trabalho dele no roçado, ele trabalhava na roça, ele passava na capelinha e falava: oi Jesus, eu sou o Zé. Todos os dias, anos a fios. Um dia o Zé adoeceu. E aí foi internado no postinho lá da cidade dele. E aí uma enfermeira comentava com a outra: ixi, o Zé foi internado, o Zé não tem ninguém, ele mora sozinho, ninguém virá visitá-lo. Aí a outra enfermeira falou pra ela: não, mas eu vi alguém lá visitando o Zé hoje. E a outra falou assim: quem que veio visitar o Zé? Daí a enfermeira fala: vamos lá ver. E elas vão. E chegam a tempo de ver o visitante, ilustre visitante. Nas falas de Amélia Rodrigues, pela psicografia magnífica de Divaldo Franco, eram as alpercatas de couro nos pés, os cabelos da cor do trigo caídos no ombro, a moda nazarena e aquele olhar lindo, como a terra jamais viu, tão amoroso. Olhava para ele e dizia assim: oi Zé, eu sou Jesus. Ganhar o céu significa encontrar-se com o Mestre, portas dentro do nosso coração. Mas é preciso que a gente se esvazie daquilo que tem atulhado a nossa vida, a nossa caminhada, estejamos leves. Na fala de Cora Coralina, essa poetisa maravilhosa da cidade de Goiás: hoje eu só quero aquilo que cabe no meu coração e minha caminhada, um pouquinho no meu bolso e aquilo que vai no meu coração, diz a poetisa. É preciso que a gente retire da nossa caminhada, da nossa estrada, da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, tudo aquilo que é impermanente, que é terreno, que é material, para que Jesus, enfim, encontre espaço em nós e age por nós. E portas dentro do nosso coração consiga falar: eu sou Jesus. Que possamos encontrar o nosso Mestre dessa maneira. Nos minutos finais da nossa explanação, eu queria rememorar alguém que foi pobre de espírito na terra. Linda, linda, nossa Madre Teresa de Calcutá. A Madre, que também pedia em nome de Jesus, completamente pobre na terra, era pobre de espírito na terra, pedia em nome de Jesus. E acolhia o próximo que vinha na sua direção, como aquele que Jesus mandava, qualquer próximo, sem fazer acepção de pessoa, sem colocar prerrogativos ou condições para ajudar, para amar, para acolher, sem qualquer tipo de pré-conceito. A Madre nos conta um discurso que ela fez no dia que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, que uma das cenas que mais a marcou na vida foi um dia que ela acolheu uma menininha de rua, uma criança. A menininha tinha muita fome, muito frio, sentia completo desamparo na terra. E ela acolheu ao estabelecimento onde estavam as freiras, e ali, após agasalhá-la, deu a ela um pão para ela comesse. Mas o que achou bom é que a menininha não comia o pão. A menininha recolhia os grãozinhos que caíam, os faréis do alto do pão, e segurava o pãozinho e não comia. E ela dizia: come, filha, come. E a menina olhava para ela, e a menina falou para ela: tenho medo de comer o pão hoje e não ter pão amanhã. Enquanto vivemos num mundo onde há pessoas que não comem o pão com medo de que amanhã falte, que morrem por falta de amor, que é aquela que morre de frio nas noites frias, aquele que morre de fome nas noites em que passa fome, aquele que morre ao relento, aquele que morre ao abandono, não morre de frio, não morre de fome, não morre ao relento, morre devido à falta do amor no nosso coração, que é pouco, que é parco,
porque o nosso coração está preenchido do que não vale a pena. Não temos encontrado espaço no nosso coração para preenchê-lo com o que realmente interessa, que é tudo aquilo que Jesus nos pede que façamos. Chico Xavier dizia que Jesus não pediu que a gente fizesse muita coisa não, que a gente subisse ao Himalaia, que a gente fizesse grandes coisas, ele pediu apenas que nos amássemos. Enquanto alguém morrer na terra assim, significa que a gente ainda não conseguiu ser suficientemente pobre de espírito para que o nosso coração se enche daquilo que é verdadeiro. Que é a exemplificação crística do nosso mestre maior, nosso mestre Galileu, nosso mestre Nazareno, preenche o nosso coração. Para que possamos, enfim, 2 milênios passados, da descida gloriosa dele à terra sofrida, nos candidatarmos, porque ainda não podemos ser trabalhadores dele, não temos condições morais para isso, mas que possamos nos candidatar a trabalhadores. E, enfim, porque nos candidatamos? Porque apresentamos nossa boa vontade. Jesus há de considerar as nossas mãos ainda vazias, mas a boa vontade do nosso coração. E há de nos acolher como trabalhadores na gleba dele, que é a terra inteira. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos acolha e nos considere como candidatos belos da seara dele. Que ele nos abençoe. Obrigada.